Atalia era uma rainha má no Israel antigo. E Jeoiada e Jeozabeate eram um casal corajoso tementes a Deus. O que esses três personagens bíblicos têm em comum? O que a história dele nos ensina? Será que podemos tirar alguma lição em relação a Atalia, Jeoiada e Jeozabeate? Com certeza que sim. A lição que nós vamos divulgar tem a ver com coragem. Como cada um de nós pode demonstrar coragens no nosso serviço a Deus. É verdade, queridos irmãos, que à medida que nós vamos servindo a Jeová, geralmente ocorrem situações que testam a nossa confiança, a nossa fé e a nossa coragem. Muitas vezes talvez seja perseguição, ou pode ser também ameaça de governantes humanos. E geralmente quando nós passamos por situações como essa, nós ficamos com medo. Mas agora, o que nós podemos aprender de Jeoiada e sua esposa? O que é que eles nos ensinam sobre ser corajosos? Bom, queridos irmãos, havia uma rainha de nome Atalia que era muito má. Houve uma ocasião do seu reinado que ela decidiu matar todas as crianças. E dentre essas crianças estava Jeoás. Jeoás era um menino inocente que infelizmente estava entre os meninos que Atalia queria tirar a vida. Quando aperceberam-se disso, esse casal corajoso, o que é que fez? Abra a sua Bíblia, por favor, no livro de 2 Crônicas, capítulo número 22, versículos 11 ao 12. 2 Crônicas 22, 11 ao 12. No entanto, Jeozabeate, filha do rei, tirou Jeoás, filho de Acazia, dentre os filhos do rei que iam ser mortos, e escondeu-os num quarto com a sua ama. Jeozabeate, filha do rei Jeorão, ela era esposa do sacerdote Jeoiada, irmã de Acazias, conseguiu mantê-lo escondido de Atalia, de modo que ela não o matou. Ele ficou escondido com ele na casa do verdadeiro Deus durante 6 anos, enquanto Atalia reinava sobre o país. Infelizmente, queridos irmãos, naquela ocasião, muitas crianças foram mortas por aquela rainha má. Atalia estava determinada a tirar a vida de várias crianças. Mas só que, como nós vimos, esse versículo mostrou claramente que Jeoiada e sua esposa, eles foram muito corajosos. Como sabiam que Jeoás também estava entre as pessoas ou as criancinhas que poderiam ser mortas, pegaram nele e esconderam ele, notem, durante não 1 ou 2 dias, durante 6 anos. Isso significava que a todo momento a vida de Jeoiada, do próprio Joás, que é a criança, e a esposa de Jeoiada estava em perigo. Porque se a rainha Atalia se apercebesse que eles guardaram ou esconderam esse bebê, então eles automaticamente seriam mortos. Então eles foram muito corajosos. Mas só que a coragem deles não ficou por aí. Mais tarde, no 7º ano, depois desse incidente, Jeoiada decidiu fazer alguma coisa muito importante. Veja, por favor, o livro de 2 Crônicas, capítulo número 23, versículos número 3. Toda a congregação fez um pacto com o rei da casa do verdadeiro Deus, e depois Jeoiada disse-lhes: Vejam, o filho do rei reinará assim como Jeová prometeu a respeito dos filhos de Davi. E o versículo número 11 diz: A seguir, trouxeram para fora o filho do rei, puseram-lhe a coroa e o testemunho, e fizeram-no rei. E Jeoiada e os seus filhos ungiram-no. Depois disseram: Viva o rei! Essa situação mostrou claramente que depois dos 7 anos, Jeoiada decidiu assim, não. Como Jeoás, ele
deve ser rei por direito. Ele foi um escolhido de Jeová e Atalia não, apesar de continuar a ser rainha. Então está na hora de ungí-lo como rei. E eu vou fazer isso publicamente, sem medo da rainha Atalia, sem medo de represálias da parte dela. E ele fez exatamente isso. Esses versículos no capítulo número 23 mostram que Atalia percebeu isso, não gostou nada disso, mas infelizmente até aquele momento ela já não conseguiu fazer mais nada. Simplesmente ela foi morta naquela ocasião. Esse exemplo, queridos irmãos, nos mostra claramente que Jeoiada e a sua esposa foram verdadeiramente corajosos. Eles conseguiram esconder o filho, o prospectivo rei de Israel, naquela situação. Durante 7 anos, queridos irmãos. E com muita coragem, eles com certeza que à medida que Jeoai ficava no templo, cuidavam dele, lhe davam comida, água, mas tudo em segredo. Eles não queriam que a rainha Atalia se apercebesse, porque aquilo poderia causar um grande estrago. Mas Jeová recompensou esse ato de coragem de Jeoiada e sua esposa. Como é que Jeová fez isso? Veja, por favor, o livro de 2 Crônicas, capítulo 24, versículos número 15. Depois de uma vida longa e satisfatória, ou seja, enquanto estava vivo, Jeoiada teve uma vida longa e satisfatória. Jeoiada morreu, ele tinha 130 anos de idade por ocasião da sua morte. Portanto, enterraram-no na cidade de Davi com os reis, porque ele tinha feito o bem em Israel a respeito do verdadeiro Deus e da sua casa. O que é que isso nos ensina, queridos irmãos? Jeová recompensa atos de coragem. Nós conseguimos ter um quadro mental quando vimos aí na imagem do nosso manual de atividade na página 6, Jeoiada e sua esposa a esconderem Jeoás com muita coragem e depois um pouquinho mais de tempo, 7 anos depois, Jeoiada ungir o rei Joás apesar de ser tão jovem. Esse ato de coragem não passou despercebido aos olhos de Jeová. Eles foram recompensados por serem corajosos. Mas agora, e você? Será que existem situações na sua vida que você deveria demonstrar mais coragem para receber a recompensa da parte de Jeová? Por exemplo, lá na escola, será que você tem coragem de apresentar-se como testemunha de Jeová e deixar claro a todos que você é uma pessoa diferente? É verdade, queridos irmãos, que não é fácil fazer isso. Mas se você ter coragem para fazê-lo, pode ter a certeza que Jeová vai recompensar o teu esforço. Você terá o respeito dos teus colegas e serás um exemplo a seguir. Então não fique com vergonha. Apresenta-se como testemunha de Jeová e Jeová vai recompensar esse teu ato de coragem. No ministério, talvez você tenha medo de enfrentar a apatia, ou talvez você tenha medo de encontrar-se com um orador rude. Não fique com medo, mostre coragem, assim como Jeoiada e sua esposa, e pode ter a certeza que Jeová vai recompensar-te. Jeová vai fazer com que pessoas de bom coração, pessoas receptivas, ouçam a tua mensagem e façam um progresso espiritual. Deixe Jeová ter a oportunidade de recompensar-te pela tua coragem no ministério. E em terceiro lugar, talvez você fique com medo ou com receio de perseguições por parte dos inimigos de Deus, sejam eles pessoas normais ou até governantes. Não fique com medo. Continue firme, fiel, com coragem e pode ter a certeza que Jeová vai recompensar-te no momento certo. Portanto, queridos irmãos, vamos imitar o exemplo de Jeoiada, mostrando verdadeira coragem durante um tempo considerável, durante toda a nossa vida, porque Jeová recompensa atos de coragem.